A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna desta semana se dedica ao tema do desgaste do governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro está enfrentando uma queda de braços com vários políticos brasileiros. O mais importante deles é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que é também do DEM. Rodrigo Maia reclama que o presidente está transferindo a responsabilidade de negociar a aprovação da reforma da presidência para ele, sem que o governo faça a sua parte. Outros líderes, como por exemplo o líder do PRB e mesmo alguns do PSL, estão reclamando de que o governo não realiza a sua tarefa de articulação ou de negociação dentro do Congresso Nacional. Com o argumento de que se trata de recusar a velha política, falta diálogo, falta encontro, falta articulação. O resultado é que a reforma da Previdência está parada. Na verdade, nem mesmo o relator na Comissão de Constituição e Justiça foi indicado. A troca de farpas entre o presidente e os políticos chegou ao seu limite máximo com as declarações da semana passada do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo disse, entre outras coisas, que o governo não tem projeto, que o foco do governo está disperso, não há articulação. Falou mais ainda, que o governo é um verdadeiro deserto de ideias. E anunciou que o DEM, embora tenha alguns ministros no governo, não pretende fazer parte da base aliada. Votará com o governo nas questões de interesse nacional, mas não necessariamente em tudo que o governo quiser fazer. A crítica de Maia e de outros líderes coincide com a avaliação que muitos analistas fizeram sobre os resultados das viagens do presidente da República aos Estados Unidos e ao Chile. No caso dos Estados Unidos, considera-se que o presidente fez muitas concessões ao presidente Donald Trump, valorizando a posição de Trump, sem necessário ter contrapartidas, por exemplo, no caso da liberação de vistos para a entrada de turistas no Brasil, turistas americanos e de alguns outros países. Não há contrapartida. Mesmo em algumas outras questões que envolvem base militar no país, não houve propriamente contrapartidas que justificasse o que o governo brasileiro acabou concedendo. Também no caso da viagem do Chile, algumas declarações de defesa de ditaduras, como a de Pinochet, já tinha havido uma defesa da ditadura do general Stroessner do Paraguai, provocaram controvérsia, levando, por exemplo, pessoas intelectuais e mesmo políticos chilenos a não comparecerem no jantar de homenagem ao Bolsonaro por causa das declarações dele e de um dos seus filhos. Na verdade, todo esse quadro coincide mais ainda com a divulgação de uma pesquisa do Ibope que mostra claramente os níveis de desgaste do governo Bolsonaro. Por exemplo, a avaliação do governo caiu no que diz respeito ao índice de ótimo bom de 49% em janeiro de 2018 para 34% em março, o que significa uma queda de 15 pontos. Não é? A avaliação do presidente, por exemplo, no que diz respeito à sua desaprovação, subiu de 21% em janeiro para 38% em março. E a confiança dos eleitores, dos entrevistados no presidente da República, caiu de 62% no mês de janeiro para 49% no mês de março. Professor Moisés, o que esses números representam? Isso não quer dizer que o governo está completamente condenado do ponto de vista da opinião pública, mas todos esses indicadores são muito negativos. E é preciso lembrar com muita clareza a importância que tem a avaliação positiva, até mesmo para que os eleitores, a opinião pública e a sociedade apoiem medidas tão importantes como a reforma da Previdência, que, na verdade, para poder se realizar, vai chocar com o interesse de alguns segmentos, de algumas corporações. Para que as pessoas aceitem perdas, elas têm que, de alguma maneira, confiar no governo. Isso é um ponto muito importante para garantir a governabilidade. Mas do modo como o governo está procedendo, ao invés de, digamos assim, acumular feitos no sentido positivo da articulação, está mostrando despreparo e desarticulação. Isto afeta a qualidade da democracia. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia.
Por José Álvaro Moisés.